Olá, meu nome é Fábio Takeda, sou médico radiologista, criador do Neuroimagem na Prática, e neste vídeo eu vou falar sobre a anatomia do lobo frontal no exame de imagem e no final vou fazer alguns exercícios para reforçar o conteúdo abordado. Muito bem, então anatomia do lobo frontal. Quando a gente vai falar de anatomia do lobo frontal, nós temos diferentes superfícies, né? É um lobo bem extenso, a gente tem diferentes superfícies que podem ser estudadas em diferentes planos anatômicos. Normalmente, plano axial, plano coronal e plano sagital. Então vamos começar estudando a superfície dorsolateral, que no meio radiológico frequentemente nós descrevemos como convexidade frontal. Começando pela parte mais fácil, então, né? Pela parte mais fácil é o limite inferior do lobo frontal. Qual que é o limite inferior? Esse grande sulco aqui na superfície lateral, essa grande fissura, é o sulco lateral, também conhecido como fissura silviana, né? Em homenagem ao anatomista Francisco Silvius, que descreveu esse marco anatômico. E essa grande fissura vai separar essa superfície em lobo temporal, inferiormente, e superiormente a essa fissura a gente vai ter o lobo frontal anteriormente e o lobo parietal posteriormente. O lobo occipital, em condições normais, ele não tem contato ali com a fissura silviana. E, bom, limite inferior, limite posterior vai ser o sulco central, né, que está ilustrado colorido aqui, tá bonito de ver, mas na prática a gente vai conseguir identificar com maior segurança, vai ser muito mais útil a gente avaliar o sulco central através do plano axial. E não é em qualquer lugar, tá? Geralmente o plano axial num corte mais superior, mais próximo ao topo da cabeça do paciente, para você ter uma noção de onde está esse corte axial. Aqui ele corresponde a essa linha verde que estamos observando aqui na imagem coronal e essa linha vermelha no plano sagital. Então é sempre um corte axial mais superior, mais próximo ali do topo da cabeça do paciente. Quando a gente faz um corte axial mais superior, a gente consegue identificar algumas dicas bem clássicas. Então a primeira dica é a própria morfologia do sulco central, que num corte mais superior vai ter essa morfologia que ela lembra, né? Nem sempre é muito parecida, mas ela lembra a letra grega ômega, porém de ponta cabeça. Então o sinal do ômega invertido. Também, segundo alguns autores, é descrevido como sinal do gancho. Então, essa é uma das dicas, né? Então, se eu tenho aqui o sulco central, como já falei, né? O limite posterior do lobo frontal. Então, imediatamente anterior ao sulco central, a gente tem o giro pré-central, onde fica a parte importante da área motora primária. E imediatamente posteriormente tem o giro pós-central, onde fica a parte importante da área sensitiva primária. Como você pode observar aqui, nós temos dois giros paralelos, que seria outra dica para localizar o sulco central. Mais especificamente, né, como é conhecido como sinal do gancho, então lembra do capitão gancho, que tem um gancho ali, né, no lugar da mão. Essa morfologia aqui do ômega ou do gancho, ele delimita uma área do giro pré-central que é responsável pela área motora primária da mão, obviamente contralateral, né, do paciente. Então, se o paciente tiver uma lesão nessa região, você pode esperar uma perda de força na mão contralateral. Tá? Então já começou aqui a ser um pouquinho mais granular, começou a detalhar um pouquinho mais a anatomia do lobo frontal. Mas vamos voltar para as dicas, né, para localizar aqui o sulco central. Vamos ver outra dica. Outra dica seria localizar. Então lembre que a gente está num corte bem superior e você vai procurar daí o sulco que corre no sentido antero-posterior da cabeça do paciente e mais superior. É o sulco frontal superior. E o sulco frontal superior, na maioria das pessoas, ele vai ter uma intersecção perpendicular com o sulco pré-central. E se eu sei que esse sulco aqui é o pré-central, eu sei que o próximo sulco é o sulco central. Outra dica para localizar o sulco central é localizar um sulco aqui na superfície medial do hemisfério cerebral que lembra um bigode. Olha só, parece um bigode. Em inglês, se você for procurar referências, né, de dicas em inglês, você vai encontrar como bracket sign. Então seria como um parênteses que tombou para os lados, né? Ele ficou caído ali. Fica mais fácil de lembrar de um bigode aqui, dependendo do formato do bigode, né? E esse bigode ele corresponde a pars marginalis do sulco do cíngulo, ou sulco marginal. Um nome que assusta para quem tem contato pela primeira vez, mas daqui a pouco você vai ver que é uma coisa bem simples, tá? E esse sulco marginal, como que ele ajuda a identificar o sulco central? Ele é sempre um pouquinho mais posterior
a não ser que tenha alguma variação anatômica, sempre um pouquinho mais posterior ao sulco central. Então, localizei aqui o bigode, ele vai estar o sulco que está um pouco mais à frente, né, projetado um pouco mais à frente dele, é o sulco central. Tá? Com esses 3 sinais, você pode com segurança localizar o sulco central na grande maioria dos casos da sua rotina. Pô, por que não decoro só uma dica? Né? Você não decora só uma dica porque pode ter variações anatômicas. Então o ômega nem sempre está muito em formato de ômega, às vezes parece mais um W, está meio achatado ali, né? Mas parecendo mais uma marola invertida. Às vezes o sulco frontal superior ele não tem intersecção com o sulco pré-central, enfim. Então, vale a pena guardar com essas 3 dicas, você consegue se virar na grande, virtualmente todos os casos da sua rotina. Tá bom, então eu já sei localizar aqui o limite posterior. Tá? Além do giro pré-central, a gente consegue avaliar também os giros frontais superior, médio e inferior. Com a imagem no plano coronal, a gente consegue ter uma visão mais panorâmica aqui da convexidade frontal. Não é sempre, não é em todos os cortes coronais que você vai conseguir identificar, mas se você correr todo o lobo frontal no plano coronal, via de regra, em alguns cortes você vai conseguir localizar 2 sulcos que são mais profundos e vão se destacar. Esses 2 sulcos são sulcos frontais superior e inferior. E por sua vez vão separar os giros em giros frontais superior, médio e inferior. Tá? Bem simples. Esse mesmo sulco frontal e o giro frontal superior, separando do giro frontal médio, a gente já tinha visto ali no plano axial, né? Portanto, essa separação entre o giro frontal superior e o giro frontal médio é relativamente tranquilo no plano axial também, né? Assim como no plano coronal, você localiza ali o sulco frontal que corre no sentido antero-posterior, mais cranial, e você sabe que, portanto, medial a ele vai ser o giro frontal superior e lateralmente vai ser o giro, tudo isso aqui, né? É o giro frontal médio, giro frontal superior. O giro frontal inferior, a gente vai conseguir avaliar melhor ele através do plano sagital. Tá? Quando você tem um corte mais próximo à margem lateral do hemisfério cerebral do paciente, a gente consegue identificar esses 2 pequenos ramos aqui, anteriores, um com uma orientação um pouquinho mais horizontalizada e um com um trajeto mais ascendente, né? Que são 2 ramos aqui da fissura de Sylvius, e vão conferir ao giro frontal inferior essa morfologia que parece uma letra M. Né? Então aqui mais anteriormente tem essa pequena área aqui que é do M, da letra M, que está mais próximo da órbita. Olha só, aqui tem um globo ocular, está próximo da órbita, então é a porção pars orbitalis. Depois a gente tem uma região aqui com formato triangular, pars triangulares, e mais posteriormente a gente tem uma área chamada de pars operculares do giro frontal inferior. Então, o que é opérculo? Né? O termo opercular é um termo utilizado na biologia para fazer referência a uma estrutura que parece uma tampa, ou seja, uma estrutura que está recobrindo alguma outra estrutura, né? E no caso da neuroanatomia, a gente usa esse termo para descrever regiões dos lobos frontal, parietal e temporal que recobrem a ínsula. Né? Passando para a superfície medial, quando a gente está falando de superfície medial, a gente tem que imaginar que a gente está observando, assim como esse indivíduo aqui, né, ele está olhando para essa superfície aqui, ó, do hemisfério cerebral, que está voltado para a fissura interhemisférica, está voltado para a linha média. Tem que tomar cuidado. Eu sempre procuro enfatizar isso aqui, porque na prática é muito comum ver colegas fazendo confusão e às vezes descrevem lesões que estão aqui, né, na superfície dorsolateral, na convexidade cerebral, como estruturas anatômicas que estão exclusivamente aqui na superfície medial. Então, tudo que a gente vai falar agora, a partir da próxima imagem, vai ser essa superfície aqui, tá? A superfície medial do hemisfério cerebral. E não dá para isolar o lobo frontal do restante de outras estruturas. Tá? Então eu vou ter que extrapolar um pouquinho. O tema do vídeo é lobo frontal, porém eu vou ter que extrapolar e falar um pouquinho sobre estruturas adjacentes para a gente entender e conseguir localizar com segurança as estruturas aqui na superfície medial do lobo frontal também. E a gente vai usar então uma imagem no plano sagital, num corte paramediano. Tá? Então vai corresponder a essa imagem da linha azul aqui no plano coronal e essa imagem, essa linha vermelha aqui no plano sagital, então no plano axial. A gente vai sair um pouquinho da linha média e daí a gente vai ter essa
essa imagem aqui no plano sagital, que vai nos permitir avaliar a superfície medial do lobo frontal e de estruturas adjacentes. Quando a gente está avaliando essa superfície medial, eu gosto de começar pelo corpo caloso, né? Porque o corpo caloso, até para quem não tem conhecimento nenhum de neuroanatomia, sabe localizar. Aquela estrutura que parece um C, logo ali na minha, próximo ao centro, né, do cérebro. Parece uma letra C aqui no plano sagital. Tem um vídeo específico sobre o corpo caloso, então eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o corpo caloso. A gente tem um grande giro alongado que abraça o corpo caloso, que é esse grande giro aqui, que se chama giro do cíngulo. Né? Cíngulo vem do latim, que quer dizer cinto. Daí o nome. É um grande giro alongado, parece um cinto que no plano sagital abraça o corpo caloso. Paralelamente, na região mais anterior do giro do cíngulo, a gente tem um outro giro alongado e ele é paralelo e é, portanto, chamado de giro paracingulado. O giro paracingulado, ele é bem variável, né? Tão variável que às vezes nem está presente. Então, ele pode estar presente, pode não estar presente. E quando presente, ele pode ser mais alongado, um pouco mais curto. Então, ele é muito variável, tá? Delimitando o giro do cíngulo, a gente tem um grande sulco alongado também, né? Que, pasmem, chama-se sulco do cíngulo. E ele delimita grande parte do giro do cíngulo. Ali, mais posteriormente, ele vai ter um trajeto ascendente. Tá vendo? Ele não contorna todo o sulco do cíngulo, o giro do cíngulo, mas posteriormente ele tem um trajeto ascendente, uma região que é chamada de pars marginalis do sulco do cíngulo, ou sulco marginal. Então, olha só, essa porção ascendente e marginal do sulco do cíngulo, ele corresponde ali ao sinal do bigode que a gente está observando no plano axial. Sempre se for um plano axial mais superior, né, que é onde a gente consegue identificar com maior facilidade essas dicas para localizar o sulco central. Tá vendo? Essa intersecção das linhas aqui, este ponto corresponde exatamente a este ponto aqui que nós estamos observando no plano axial. Muito bem, por que é importante essa pars marginalis? Além de ser uma dica para localizar o sulco central, a pars marginalis também vai delimitar posteriormente essa região aqui que é chamada de lóbulo paracentral. Né? Então, o limite posterior do lóbulo paracentral é a pars marginalis. O limite anterior é o sulco, pasmem de novo, sulco paracentral. Né? E por que é importante? Por que eu estou enfatizando essa região chamada de lóbulo paracentral? Porque o lóbulo paracentral ele vai corresponder à superfície medial, à extensão na linha na superfície medial dos giros pré e pós-central. Se você fosse uma formiguinha andando aqui nos giros pré e pós-central, aqui na convexidade, na superfície dorsolateral do hemisfério cerebral. E se você continuasse andando aqui agora na superfície medial, quando você passa para a superfície medial, você está diante do lóbulo paracentral. E o que tem de interessante nessa região para a gente poder fazer uma correlação clínico-radiológica? No homúnculo de Penfield, nós temos a ilustração dos membros, do membro inferior do paciente aqui. Portanto, essa região está responsável pela área motora e sensitiva primária do membro inferior contralateral do paciente e também controle esfincteriano. Portanto, mais uma vez, só para enfatizar bem, se o paciente tiver uma lesão acometendo esse córtex aqui, por exemplo, seja por tumor, AVC, qualquer coisa que comprometa esse córtex, o paciente pode ter um déficit motor e sensitivo no membro inferior contralateral. Se você estiver tendo dificuldade para delimitar o lóbulo paracentral, você pode utilizar o plano axial. Você pode usar uma projeção dos giros pré e pós-central para saber onde que corresponde ali na superfície medial a região do lóbulo paracentral. Revisando mais uma vez, a gente precisa de repetição para ter mais segurança na anatomia. Então a gente tem aqui o sulco do cíngulo delimitando o giro do cíngulo, ali atrás vira o sulco marginal. Aqui a gente tem o sulco paracentral delimitando a região chamada de lóbulo paracentral. Aqui a gente tem um giro paracingulado. E anteriormente ao lóbulo paracentral, aí a gente vai ter o que se chama de superfície medial do giro frontal superior. Ou seja, assim como aqui no lóbulo paracentral a gente tem uma continuação na superfície medial dos giros pré e pós-central, aqui mais à frente a gente vai ter uma continuação na superfície medial do giro frontal superior, que a gente estava estudando ali no plano coronal, no plano axial. Então a gente vai ter uma continuação também aqui na superfície medial
do giro frontal superior, que alguns autores preferem chamar de giro frontal medial. Tá? E ele vai até mais anteriormente ali, nesse giro que se destaca, nem em todo caso, mas nesse caso que ele está se destacando, está bem fácil de identificar, que é o giro rostral. Tá? Esse aqui é o limite do giro frontal superior. Mais anteriormente aqui a gente tem a ponta do lobo frontal, e grosseiramente a gente chama de polo frontal. Não tem um limite, não tem um sulco delimitando a partir daqui é o polo frontal. É a ponta ali do lobo frontal que tipicamente está cometida em pacientes com trauma pela proximidade com a calota craniana. Né? O que é superfície medial do lobo frontal? Então, já me adiantando aqui, giro do símbolo, giro paracingulado não faz parte do lobo frontal, é separado. Então, qual que é o limite posterior do lobo frontal? A gente já falou isso aí, né? Um segundo aí para você raciocinar, para você lembrar. Para quem está prestando atenção desde o começo da aula, então qual que é o limite posterior do lobo frontal aqui na superfície medial? É o sulco marginal ou é o sulco paracentral? É o que está anterior ao lóbulo paracentral? E a resposta é nenhum dos dois, né? O limite do lobo frontal, mais uma vez, é o sulco central. Essa pontinha que a gente está vendo aqui, assim como o sulco marginal, né, quando a gente vê no plano axial, ele tá só a pontinha, tá só o bigodezinho ali dele. O sulco frontal, sulco central, desculpa, sulco central, que a gente consegue avaliar de forma mais extensa no plano axial, ele vai terminar na superfície medial, então ele toca aqui a superfície medial, e quando a gente avalia no plano sagital, ele vai ficar só a pontinha dele aqui também. E é este aqui o limite posterior do lobo frontal. Então lembra, né? O lóbulo paracentral, ele é uma representação, ele é uma continuação na superfície medial dos giros pré e pós-central, ou seja, tem componentes dos lobos frontal e lobo parietal, né? O giro pós-central já é parte do lobo parietal. Portanto, daqui para frente é que vai ser superfície medial do lobo frontal, tá? E a superfície inferior, ou também região fronto-basal, é uma superfície que ela fica um pouco inclinada, né, devido à angulação que existe aqui do assoalho da fossa craniana anterior. Então, né, a gente tem a região da órbita, né, o assoalho aqui, o teto da órbita e assoalho da fossa craniana anterior, e tem uma certa inclinação. Portanto, eu fiz um plano meio oblíquo aqui, axial, corresponde a essa linha verde aqui no plano coronal e essa linha vermelha aqui no plano sagital. Então, o primeiro giro que chama atenção aqui na superfície inferior, esse grande giro reto, delimitado lateralmente pelo sulco olfatório, que é onde corre o trato olfatório, e lateralmente ao giro reto e sulco olfatório, nós vamos ter um conjunto de giros subdivididos por sulcos que tem uma morfologia em H. Então tem uma morfologia em H, às vezes você tem que ser um pouco criativo para conseguir identificar esse H. Mas uma vez que você identifica o H, esse H vai subdividir os giros em giros orbitários anterior, posterior, medial e lateral. Então vamos para a prática. Olha só, a gente tem aqui, que a ideia aqui na prática não é ficar discutindo sobre as doenças, mas sim reforçar, né, a nossa segurança para descrever a localização das lesões. Então aqui a gente tem uma imagem axial T2, paciente com sequelas isquêmicas, que correspondem a essas áreas de hipersinal, essas áreas mais brancas aqui, né, para quem não está acostumado com a terminologia ainda. Então, esse paciente tem sequelas isquêmicas acometendo quais regiões? A gente tem... bom, vamos usar as regras, né, que a gente utilizou. Então, primeiro, o sulco central. Então, olha só, tem um ômega meio esquisito aqui, né, para você ver que é importante você conhecer mais de uma regra. Daí a gente tem o sulco frontal superior e tem intersecção com o sulco pré-central. Você vê que não está exatamente 90 graus aqui nesse corte, né? Ele está meio torto. Então, por isso que é importante conhecer mais de uma regra. E daí a gente tem o sinal do bigode aqui também, o sulco marginal, pares marginais do sulco do símbolo, que é um pouquinho posterior em relação ao sulco central. Tá, eu tenho definir, agora eu consigo descrever com segurança as regiões acometidas. Então, eu tenho essa lesão aqui na substância branca e cortical também, né? Aqui na superfície medial, principalmente,
está cometendo o quê? Qual giro que é esse aqui? Né? Medial ao sulco frontal superior. Esse aqui é o giro frontal superior. Está cometendo também a superfície medial, que eu poderia então descrever, como eu comentei, como superfície medial do giro frontal superior ou giro frontal medial. E tem essa pequena lesão que está acometendo um pouquinho o córtex cerebral aqui também, que está acometendo, mais fácil aqui de descrever, né, o giro pré-central. Poderia até um pouco além, está acometendo a região correspondendo à área motora da mão. Nesse segundo caso, aqui a gente também tem uma imagem axial ponderada em T2, tem uma pequena lesão cística extraaxial, né, fora do parênquima. Está associada a uma leve deformidade do parênquima adjacente. Então, essa lesão cística está adjacente a qual região? Quais estruturas? Então, vamos lá, mais uma vez, né? Aqui o ômega está um pouco mais bem definido nesse lado, olha só. Sulco central, portanto, giros pré e pós-central. Né, no lado preservado, então eu sei que aqui também é giro pré e pós-central. Então essa lesão cística está promovendo uma deformidade. Olha só, olha para onde está voltado esse córtex, né? Ele está voltado aqui para a superfície medial. Está voltado para a fissura, para a região aqui da fissura interhemisférica. Portanto, estou falando de superfície medial do lobo do hemisfério cerebral, que é uma continuidade dos giros pré e pós-central. Portanto, lóbulo paracentral. Então, esse cisto aqui, né, que é um cisto aracnoide, ele está associado a uma deformidade do lóbulo paracentral direito. Qual que é o limite posterior do lóbulo paracentral? Bigode, ó, parênteses, aqui, limite posterior, né, e corresponde à projeção ali dos giros pré e pós-central. E neste último caso aqui nós temos uma imagem sagital, fazendo estadiamento, né? Então, tem essa pequena lesão aqui com realce pelo contraste que está localizada no giro frontal inferior. Você poderia descrever, por exemplo, o paciente tem uma lesão no lobo frontal ali. Vamos lá, a gente tem aqui a fissura silviana, acho que tranquilo, né? Sulco lateral, a gente tem aqueles dois ramos que ajudam a dar aquela morfologia em formato de M do giro frontal inferior, subdividindo, né, em pares orbitares, pares triangulares e pares operculares do giro frontal inferior. Portanto, esse paciente ele tem uma lesão neoplásica secundária, uma metástase cerebral, acometendo mais especificamente a pares triangulares, o aspecto posterior, até se poderia escrever, né, o córtex posterior da pares triangulares do giro frontal inferior. Tá certo? Então, aí, como vocês podem ver, utilizando as dicas, o conteúdo deste vídeo do lobo frontal, nós conseguimos ter mais segurança na hora de descrever a localização das lesões e ser um pouco mais específico, um pouco mais preciso nas descrições. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Para te ajudar a reforçar os conceitos abordados, para você não ter que ficar assistindo esse vídeo várias vezes, né, se você ficou com alguma dúvida, eu vou disponibilizar para você também um PDF, tá, contendo as ilustrações de algumas das principais dicas que foram abordadas. Para você ter acesso, é só acessar um link que está disponível aqui na descrição para você conseguir baixar esse PDF, tá? E se você for aluno do Neuroimagem na Prática, o vídeo vai estar disponível também na área de membros, no módulo de anatomia. E você também vai ter acesso no Pax a casos extras, né, específicos para você treinar os conceitos abordados neste vídeo. Tá? Se você já é aluno, você já sabe, né? Uma coisa é conseguir acompanhar uma explicação numa aula, num vídeo explicativo, e outra coisa completamente diferente é você conseguir abrir por conta própria um exame e interpretar com segurança, na prática, como você faz na sua rotina, né, um exame de imagem. Então, tem casos extras lá para você praticar e ter mais segurança na hora de você interpretar os exames na sua rotina, tá certo? Espero que tenha gostado do conteúdo e te encontro no próximo vídeo.